Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Você tem que falar para a Ana. Primeiramente, boa tarde. Queria, queria dizer que estamos muito contentes em estar aqui com vocês nesses 2 dias de evento e principalmente gostaríamos de agradecer a participação, a inscrição e falar que vocês já estão começando a semana top, hein? Serão 2 dias de evento. Hoje a gente vai falar sobre como aumentar a performance dos seus e-mails. Então, aproveitem e fiquem conosco. Compartilha também o convite com seus contatos. E agora eu vou dar sequência em alguns recadinhos para vocês ficarem por dentro de como que funciona aqui a Simpla para vocês enquanto espectadores, tá? Por favor, Lari, passa a tela para mim. Lembrando, pessoal, que aqui na Simpla a gente tem algumas funções, tá? Então tem a mãozinha ali para vocês levantarem e fazerem alguma interação. Tem também o botão verde, onde vocês podem aprovar uma ideia, concordar. Há também um botão vermelho, no qual vocês podem usar para poder sinalizar para a gente alguma coisa. E eu vou pedir para que vocês se concentrem no chat, tá? Porque de lá vai sair as perguntas que vamos responder no final. E também vamos estar interagindo ali com vocês, ok? Pode passar a tela, Lari. E para começar, a gente vai estar hoje aqui falando sobre esse tema com a Larissa Salles, que é especialista em entregabilidade aqui na Win Marketing Cloud, e também com o Rafael Viana, da Validity. E ele vai estar conosco falando sobre estratégias de e-mail marketing, de entregabilidade também. Então, vocês podem mandar as perguntas para eles também vão interagir com vocês. E no final, a gente volta para responder tudo que vocês mandaram, tá bom? Então, vou passar a bola aqui para a Lara e para o Rafa, para eles se apresentarem e falarem com vocês. E é isso, pessoal. Bom evento e até daqui a pouquinho. Lara e Rafa, é com vocês. Obrigado, Maria. Gente, boa tarde. Bom, eu sou o Rafael, aqui da Validity. Lá na Validity, a Validity, para quem não conhece, é uma empresa de qualidade de dados. O nosso foco é auxiliar empresas a entenderem seus ambientes, suas configurações de dados e e-mail marketing. É um lugar onde que também é muito necessário você ter os dados certos para você conseguir seus objetivos, né? Entregar bem suas mensagens no lugar onde você quer entregar, que é na caixa de entrada, e a gente oferece algumas soluções para isso. E meu cargo lá, eu sou como se fosse um consultor na área de e-mail marketing, então auxilio empresas que estão passando por algum tipo de dificuldade técnica ou de problema estratégico nesse canal de e-mail, a superarem esses objetivos, né, a esses problemas, e melhorar ainda mais seus números no canal de e-mail. Então, eu trabalho muito com empresas aqui no Brasil e fora do Brasil também, a entender como é que está o seu ambiente de e-mail marketing e tentar melhorar sempre. Então, tem bastante experiência já aí na área, já estou na Validity, que antes se chamava Return Path, muita gente pode conhecer também essa empresa, né? Já existe há muitos anos do mercado. Então, ano passado, a gente foi comprado pela Validity, a Return Path foi comprada pela Validity, e virou um produto interno focado, né, para o mercado, focado em soluções de qualidade de dados para e-mail. Entregabilidade é uma delas. Então, estamos aí para agregar um pouco aí de conteúdo, falar um pouquinho sobre o que eu tenho visto no mercado com relação ao e-mail e talvez ajudar vocês aí a superar algum tipo de problema, entender um pouco mais sobre esse ambiente que é até bem complexo. Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Larissa. Eu faço parte da Win, né, do time de entregabilidade da Win, que auxilia aí os nossos clientes a melhorarem essas performances, a entenderem como eles podem, né, alcançar os usuários, né, principalmente na inbox, né, e aumentar aí, melhorar os seus dados de performance e receita através do ambiente de e-mail. A Win é uma solução de experiência do consumidor baseada em dados comportamentais, né, tanto no on quanto no off, e que possibilita a comunicação entre a sua marca e o seu cliente através desses múltiplos canais, né? Temos aí um BTG, por exemplo, que você pode impactar esse usuário que acessou o seu site, né, visualizou algum produto. Hoje eu vou estar com o Rafael, né, para a gente dissertar um pouco sobre entregabilidade, falar
né, entender essa diferença, as principais, pautar as principais causas de uma boa ou má performance e entender melhor tanto a visão de mercado, a visão da Win e a visão da Validity quanto a isso. Ok? E alguns dos assuntos que a gente vai falar um pouco hoje. Inicialmente, entender o que é entregabilidade, o que ela impacta, o que ela significa, né? Para entender ela, entender a questão da entrega, essa diferença. Compreender as estruturas hoje disponíveis no mercado. Então, né, o que é melhor para a minha empresa, o que é mais adequado para a minha quantidade de base, etc. Sobre a importância das autenticações, a importância de tratar o reporte, o que é o reporte, por que as pessoas reportam, né? Entender um pouco mais sobre o feedback loop, o famoso FBL. Pautar sobre os erros, por que eles acontecem, quem que dá o erro, né? A minha ferramenta de disparos, é o provedor, e desvendar mais esses assuntos, todos eles no spoiler se interligam aí. Então, eles vão fazendo sentido ao longo do que a gente vai conversando, né? Até chegar em reputação e certificação, que a gente vai entender um pouco melhor também o quanto isso impacta, o que pode, por exemplo, da certificação que pode me auxiliar no ambiente de e-mail. E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre entregabilidade. Para a gente entender o que é entregabilidade, a gente primeiro precisa entender, a gente precisa também entender a diferença com a entrega, né? Então, a entregabilidade, se você der um Google, por exemplo, sobre essa palavra, sobre isso, no ambiente de e-mail marketing, você vai encontrar alguns blogs, alguns sites, dando a entender aí que entregabilidade, ela é inbox, né? Que você ter entregabilidade, você entregar na inbox, é isso. E, na verdade, não. Né? A entregabilidade, ela não é diretamente inbox. Ela, na verdade, é um conjunto de análises, né? uma análise do conjunto de ações, perdão, que levarão o provedor a decidir onde que o usuário vai receber o envio. Então, entregabilidade, ela pode ser tanto boa, né? Você ter uma boa entregabilidade, entregar na inbox, por exemplo, inbox sendo uma consequência, ou uma má entregabilidade, acabar entregando os envios no spam. Então, ela tem essa vertente, né? Entregabilidade é só o nome de todo esse processo que o provedor, né, o servidor do destinatário vai fazer para direcionar sua mensagem de acordo com essas informações que ele obteve, mais conhecidos como filtro anti-spam aí dos provedores. Para a gente entender, né, significativamente o que significa entregabilidade, a gente entra na questão da entrega. São palavras muito semelhantes e que a gente acaba confundindo uma coisa a outra. Mas é importante porque ao que a gente vai conversar mais para frente, tem coisas que afetam só a entregabilidade, né, onde o usuário vai receber o envio, quanto entrega também, né, ou separadamente, ou único para cada, mas isso afeta. Então, para a gente entender, a entrega ela é apenas uma ação de entregar um envio ao provedor, né? Isso, para ser considerado entregue, o seu envio precisa pelo menos ser válido, né? E aceito assim pelo provedor do destinatário. Isso não necessariamente significa caixa de entrada, significa apenas que ele não foi rejeitado. Então, entregar é a ação de entregar mesmo, entregar algo na mão de alguém, né? Entregar. Entregabilidade seria em um cenário real aí, o que esse destinatário faria com esse algo que você entregou, né? No caso, e-mails. E aí a gente entra aí na primeira questão para conversar com o Rafa sobre, que entregabilidade, ela é uma coisa nova? Por que tem se escutado cada vez mais falar sobre isso, né? E entender a partir de agora com o Rafael a visão dele, né? Da Validity no mercado, um pouco mais sobre isso. Rafa. Opa! Obrigado, Larissa. Só para... Vocês estão me ouvindo? Desculpa, eu tive um problema técnico aqui do meu lado. Tá, ótimo. Bom, então, sobre integrabilidade. Não, isso não é nada novo.
Na verdade, eu gosto muito de falar sobre entregabilidade. Na verdade, o meu dia a dia é falar com muitos clientes a respeito disso. Só um pouco de contexto, né? Essa palavra é meio estranha, né? Para a gente, ainda por cima. É uma junção de entrega com habilidade. Na verdade, o termo não oficial, originalmente surgiu do inglês, né? Deliverability. Então, delivery e ability. Então, a gente meio que só portuguesou o negócio. Então, é basicamente isso que você descreveu, né? Essa decisão, onde que a sua mensagem cai, né? Se ela vai para a caixa de entrada ou se ela vai para a caixa de spam, de acordo com decisões realizadas pelos filtros dos provedores, né? Essas decisões são baseadas em informações, né? Então, a gente vai falar, inclusive, um pouco aqui sobre reputação, fatores de estrutura e coisas que são analisadas quando uma mensagem chega para algum determinado provedor. Então, por exemplo, você estava enviando uma mensagem para o Gmail, né? Ou para uma lista de destinatários que tem... Ups, eu acho que você mudou a tela lá. Tá? Pronto. Perdão. Tudo bem. Então, entregabilidade é isso. Tipo, os provedores têm que entender o que está sendo recebido para ele decidir se a pessoa que vai receber ali o destinatário, se é algo que ele de fato quer ler, né? Vai lembrar, gente, isso tudo existe por um grande motivo, que é algo que a gente basicamente odeia, é receber spam. Então, a entregabilidade, quando você consegue de fato entregar na caixa de entrada, é porque aquele e-mail foi, no caso, tratado e identificado como não sendo algo do tipo spam, é algo que a pessoa quer de fato receber. Então, existe isso, existem esses dois conceitos devido a isso, ao combate ao spam. Essa é a realidade nua e crua no final. Sim, isso mesmo. Posso prosseguir? Pode. Né, entendendo entregabilidade, a gente entra na questão de estruturas. No mercado, hoje em dia, né, a gente tem duas estruturas principais aí de disparadores, que a gente encontra, que é a estrutura dedicada e a estrutura compartilhada. Hoje, por exemplo, a Win, ela é uma empresa do grupo Localweb, né? E a Localweb hoje ela tem um serviço de e-mail marketing dela e que utiliza uma estrutura compartilhada. A Win, mesmo, né, estando dentro desse grupo, tem essa ferramenta de disparo de e-mail marketing já com a estrutura dedicada, né? E aí, para a gente entender um pouco melhor como isso funciona. Então, a estrutura dedicada é exatamente aquilo que ela parece, né? Ela é dedicada àquele usuário, àquele cliente. Então, tanto um domínio atribuído né, a um endereço de IP que não é compartilhado nem usado por outros domínios. Então, eu costumo falar que estrutura dedicada é como se fosse um ditado, né? Entre aspas. Aqui se faz, aqui se paga. Porque como ela é dedicada, então a qualidade da sua base, o engajamento da sua base que vai fazer com que ela seja aquecida, né? Que vai fazer com que você, por exemplo, disparando para usuários engajados, tenha uma boa reputação e assim entregue na inbox como consequência. Então, você tem a sua própria estrutura para trabalhar e o que você trabalha é o que vai ser refletido lá na frente no servidor destinatário, né? Na sua reputação. E nós temos também, né, como a Localweb utiliza, que é a estrutura compartilhada, que ao contrário do endereço dedicado, significa que o seu domínio está sendo mapeado por endereço compartilhado entre vários domínios. Então, você entra, né, obtém aí, começa a disparar nessa estrutura compartilhada, você tem o domínio, né, que é disponibilizado pelo servidor, pelo ESP, junto com uma estrutura de IPs que é compartilhada entre todos os clientes, e eles juntos formam a reputação, juntos formam essa reputação do ESP, né, que você acaba utilizando. Então, o que eu disparo vai impactar no que o outro cliente dessa mesma estrutura está utilizando, vai impactar ele também, e ele vai impactar o meu, o que não acontece na estrutura dedicada. E aí a gente tem uma dúvida recorrente sobre isso, que é
como devo escolher entre um IP compartilhado e um IP dedicado, né? O IP dedicado é realmente melhor? E aí, Rafa, eu quero saber o que você acha disso. Claro. Tá, vamos lá, gente. Eu acho que é importante. Eu vi aqui que tem bastante gente no participando e é bem difícil a gente ter uma ideia se todo mundo aqui entendeu os termos que a gente está falando. A gente pode estar falando uma coisa ou outra que pode ser algum termo não muito comum. Então, fiquem à vontade para perguntar no chat, tá, gente? Por exemplo, a Lari comentou ESP. Quando a gente fala ESP, esse é uma sigla que é o Email Service Provider, ou basicamente a local web e a All-in, conforme a Lari comentou. Ou seja, a sua ferramenta contratada para fazer os seus disparos de e-mail. Então, dependendo da ferramenta que você utiliza, essa ferramenta vai te dar uma estrutura ou dedicada, ou compartilhada, conforme ela comentou aqui. Agora, quando é que faz sentido você optar por uma ou optar por outra? Isso vai depender de como você utiliza e-mail marketing. Sendo bem sincero, para quem nunca enviou e-mail antes e está criando aí uma base de dados, é bem mais interessante você utilizar uma estrutura compartilhada, onde você tem aí toda a questão de gerenciamento daquela reputação e do que é enviado por ali. Obviamente, isso pode trazer também um lado negativo. Se, na verdade, tudo aquilo que sai por aquele IP de e-mail, você não tem controle. Então, se alguém ali está fazendo uso de uma forma indevida, por exemplo, para deliberadamente enviar spam, aquele IP, né, aquele IP compartilhado com outras empresas, pode acabar sendo penalizado de alguma forma e todo mundo meio que sofrer algum tipo de penalização, talvez um bloqueio de algum dia ou outro. Então, esse é o lado ruim. O lado bom é que o contrário também é verdadeiro. Então, se você não está criando uma lista, ainda não está muito bom naquilo, as pessoas ainda não te conhecem, se você está num IP compartilhado que foi muito bem gerenciado e tem outras empresas que fazem um bom trabalho, você vai ser beneficiado com a reputação positiva que está sendo construída ali. Mas, enfim, o lado que eu quero trazer a parte do compartilhado significa que você tem menos preocupação, então pode só simplesmente chegar e utilizar. Já o lado dedicado é quando geralmente empresas já fazem envio de e-mail, já enviam uma grande quantidade e em muitos casos essas empresas elas já chegaram num patamar onde elas já identificaram, putz, a partir daqui eu estou vendo aqui onde eu posso estar com alguns problemas que são causados por terceiros e talvez eu queira ter mais controle a respeito da minha reputação e queira elevar um pouco mais os meus números. Por exemplo, muitas empresas vão para um IP do compartilhado com dedicado porque não conseguem aumentar sua taxa de abertura, porque a reputação do IP como um todo pode estar ruim. Então, faz mais sentido ela ir nessa direção. Mas eu acho que o que diferencia quando escolher entre um e o outro é a maturidade de trabalhar nesse canal, de entender o que está sendo enviado e quando faz sentido para a empresa fazer um investimento para a contratação de uma ferramenta com uma estrutura compartilhada e dedicada. E, em cima disso, eu vou adicionar. Não é simplesmente trocar. É importante que você contrate uma ferramenta que configure tudo aquilo que é esperado de se ter uma infraestrutura de e-mail sendo enviado para a internet. Então, eu até separei uns links aqui para vocês, vou colocar aqui no chat, tá? Essas duas páginas, que é do próprio Google e da Microsoft, né, que trabalham com os Hotmails, que esses dois costumam compor cerca de 80% das listas das empresas aqui no Brasil. Então, essas dicas aí, esses dois links, mostram o que eles esperam das empresas que estão enviando e-mail marketing para eles, né, para os destinatários que usam @gmail lá. Então, ali está todas as informações que eles esperam de uma estrutura, seja ela compartilhada ou dedicada, que geralmente, né, cabe às ferramentas de e-mail marketing que vocês contratam a configurar isso. A All-in, por exemplo, eu sei que configura isso tudo, faz tudo que está esperado aí. Então, não é simplesmente só trocar, tá, gente? É aquilo que eu falei de maturidade. É importante você entender que esse canal tem algumas particularidades que são esperadas, entendeu? Então, esses links aí vão te dar um pouquinho um pouco mais de visão
da importância de fazer um bom investimento e fazer um bom trabalho nesse canal, que é o que gera maior ROI, de acordo com a maioria dos estudos. Então, é um bom canal de se trabalhar, gente. E eu acho que, falando de estrutura, né, cada estrutura tem o seu perfil, como você falou. Então, às vezes, se você tem um pouco menos de base, uma compartilhada faz mais sentido, porque você acaba aproveitando ali da reputação do vizinho para, né, você conseguir entregar os seus envios e acabar, né, na forma que você vai captando base, você vai acumulando mais usuários, né, conseguindo entregar para eles. Se você tem muita base já, não, de uma forma não positiva, o vizinho já impacta você numa compartilhada. Então, já é legal, por conta do volume grande de base, frequência dos envios, né? Que você quer enviar mais, quer impactar mais ele, uma estrutura dedicada faça mais sentido. E falando sobre troca de estrutura, a gente acaba lidando aqui, pelo menos na Win, né? No setor de entregabilidade, bastante com clientes que vieram de uma estrutura compartilhada. E como o Rafael disse, elas têm particularidades, né? Cada uma tem a sua. Então, quando você vem de uma estrutura compartilhada, é um choque, porque lá na estrutura compartilhada você aproveitava da reputação que era criada, né? Do próprio disparador que você utilizava. Mas quando você vem para dedicada, você se depara com, opa, eu faço o meu próprio resultado, né? Eu faço ali sozinho, com a minha base, com o meu gerenciamento, com a minha frequência, eu que faço a minha reputação, né? Então, isso acaba sendo um choque, porque falo, putz, eu preciso prestar mais atenção, mais cuidado em coisas que eu até então não tinha que prestar, né? Então, essa troca de estruturas, ela tem que ser muito bem estudada, né? Entendida e acompanhada também, porque vão haver ali uns sustinhos com, e agora o que eu faço? E principalmente para isso que a gente tem um time, né? Especialista nisso, para te ajudar, principalmente se você está nessa troca de estrutura, né? Para se adequar ali melhor a essa questão. E na hora de escolher uma estrutura, né? A gente entra na questão das autenticações. Na hora de buscar, como o Rafael falou, né, tem algumas particularidades que a gente precisa prestar atenção na hora de escolher e ver, olha, essa empresa que eu estou escolhendo aqui para iniciar o meu disparo de e-mails, né, meu e-mail marketing, ela de fato está adequada? Ela vai fazer com êxito o que eu preciso que ela faça? E no mercado hoje são requeridas, né, para os SPs no geral, são requeridas entradas, né, de autenticação no domínio, que são nada mais nada menos que segurança, né? Por segurança tanto do disparador, né, do SP, quanto do servidor, do destinatário, do provedor, que vai ver, olha, essa mensagem, a mensagem que saiu é a mensagem que está chegando. A Win, por exemplo, tá de fato, ela pode de fato estar utilizando esse domínio, né? Ela está sendo permitida. Então, tudo isso, por questões de segurança, são requeridas dos dois lados, né? Então, as entradas mais comuns de mercado são o SPF, que ela é uma autorização que possibilita o IP utilizar o domínio para os disparos. Então, quando você escolhe uma ferramenta para disparar, essa ferramenta ela vai te disponibilizar uma estrutura, e essa estrutura é dela, né? Ela vai te disponibilizar ali para você utilizar, iniciar os disparos. Então, a gente precisa ter o SPF, justamente para você falar, olha, essa estrutura aqui, né, ela está, eu estou atrelando meu domínio a ela, e ela pode disparar em meu nome aqui. Sou eu que estou, né, nesse gerenciamento, eu estou no meio. Então, o SPF, ele fala para esse provedor que, olha, é seguro, sou eu que estou fazendo isso. Tem a entrada do DKIM. DKIM, ela já é um pouco diferente. Ela é uma validação que o conteúdo da mensagem não foi alterado no meio do caminho, né? Então, ela vai autenticar ali, a partir do momento que você faz o envio, você tem o DKIM autenticado, ele vai informar para o provedor que, olha, a mensagem que saiu é a mensagem que está chegando para você. Porque se em algum momento não tiver o DKIM, por exemplo,
ela vai ser uma mensagem considerada não segura pelo provedor. O provedor fala, olha, como que eu vou ter certeza que é isso mesmo? Que você não está tentando fazer um phishing, por exemplo, né? Ou que essa mensagem foi alterada no meio do caminho, né? Existe uma ação que chama Man in the Middle, que muda, às vezes, links, imagens, que sejam, quando ele chega no destinatário, aí a pessoa clica lá, ela é direcionada para um lugar totalmente diferente, podem fazer N coisas a partir desse e-mail, né, roubar dados, etc. Por isso, o DKIM ele é tão importante, que ele assegura a veracidade da mensagem. E tem a entrada DMARC, né? O DMARC ele é uma autenticação do funcionamento, tanto do SPF quanto do DKIM. Então, ele vai falar, olha, o DKIM tá tudo certo, o SPF tá tudo certo aqui, eles não caíram, por exemplo, né? Às vezes a gente autentica e, né, às vezes cai no envio ali, a gente é retirado, né? Problemas com o SPF, com o DKIM. E ele adicionalmente define política e notificação em caso de falhas, né? Então, se houverem falhas, ele vai falar, olha, o SPF ou o DKIM estavam fora no dia tal, hora tal, vai dar um relatório para você do que aconteceu, que ele estava ali de olho nisso. A Win, ela disponibiliza, né? Todos os novos clientes têm que passar pelo processo de autenticação, então o SPF, o DKIM, o DMARC, e justamente, né, para dar essa veracidade nos envios, essa segurança. Essas entradas, elas são requeridas pelos provedores também, né? É uma boa prática. E a gente entra na questão que a gente volta lá atrás, na questão de entrega e entregabilidade. A autenticação, ela influencia as duas, né? Tanto a entrega quanto a entregabilidade. Alguns provedores, eles podem vir a aceitar o envio sem autenticação, podem vir a aceitar o envio sem autenticação, mas eles falam, olha, isso não é seguro, eu vou mandar para o spam. E o mais comum é que, por exemplo, os maiores, né, Gmail, Hotmail, eles neguem o recebimento do envio, porque ele não tem autenticação, então isso afeta a sua entrega. Na Win, nenhum envio sai sem autenticação. Já para prevenir problemas, a própria ferramenta, se ela identificar que o SPF, o DKIM e o DMARC não estão autenticados, ela veda o envio e ele não sai, justamente para não ocorrer nenhum desses dois casos. Nem a entrega ser negada e afetar as suas taxas, você nem chegar a entregar, ou, às vezes, aceitar o provedor e acabar mandando para spam. Então, por segurança, nenhum envio sai sem autenticação na ferramenta da UNO. Posso adicionar algo aqui, Lari? Sim. O que eu ia falar é o seguinte, gente, eu acho que o que eu gosto de passar aqui para as pessoas quando eu explico a respeito desses 3 protocolos de autenticação, que na verdade isso tudo, conforme ela entrou, são entradas, são configurações que você realiza tanto no servidor que está enviando mensagem quanto no seu DNS. Novamente, termos técnicos. Desculpa, gente, mas às vezes a gente vai precisar falar um pouco desses termos técnicos. São configurações simples, mas ela tem 2 objetivos. Você como marca, como empresa, detentora de um domínio que representa aquela sociedade anônima, né? Você tem que se resguardar como marca. Ou seja, sua marca está querendo fazer algum tipo de propaganda na internet, você tem que ter algum tipo de controle de poder, de uma certa forma, garantir às pessoas que você é você e não está sendo... não estão usando o seu domínio para fazer algo tentando se passar por aquela marca. Esse tipo de ataque, que é o ataque de phishing, que é muito comum, infelizmente, aqui no Brasil, né? É muito comum as pessoas receberem e-mails se passando pela empresa, achando que o conteúdo lá é daquela empresa, mas não é. Na verdade, acaba sendo um golpe. Então, esses protocolos servem meio que para tentar inibir isso. Então, o SPF, conforme a Larissa comentou aqui, ela basicamente é um protocolo de autenticação que diz, ok, apenas esses IPs, essas estruturas aqui, né, ou essa estrutura, note que eu falei no singular e no plural, estão autorizados a enviar e-mails dessa marca.
qualquer outra coisa fora, dependendo, obviamente, também da configuração do SPF, será negado. Então, essa é uma configuração. Novamente, está dando garantias para a marca e garantia para o consumidor final, dizendo, putz, a marca só envia por aqui, então não vou deixar passar coisas que se parecem e não são. O DKIM, conforme a Lari comentou, a ideia tipo, se a marca está enviando alguma coisa dela para o usuário, a marca tem que garantir que aquilo é aquilo que ela está querendo enviar, nada foi alterado no caminho. Então, esse existe, ele trabalha em par com o SPF, porque o DMARC também está em cima desses dois. Na verdade, o ideal é você ter esses dois protocolos funcionando. Caso um falhe, possa recorrer ao outro. O DMARC ele meio que funciona regulamentando esses dois e dando uma política em cima desses dois. Então, se a mensagem ou foi alterada e o DKIM não validou, isso acontece, tá, gente? Por diversos motivos. O que fazer? E o SPF também. Se não falhar, se sair de alguma infraestrutura, que também acontece. Às vezes, sobe um sistema novo que precisa enviar alguma informação, mas a ideia é que tudo esteja sob controle para a empresa entender o que ela está enviando, o que estão enviando a respeito, tentando se passar por ela, com os domínios dela, e o que fazer a respeito disso. Então, são coisas que a marca tem, que ela consegue se proteger, que as empresas conseguem se proteger as pessoas, seus consumidores, de possíveis ataques aí de tentar fazer algum tipo de phishing, de ataque phishing, de tentar enganar as pessoas e roubar dados e vender produtos que não existem. Infelizmente, o e-mail ainda proporciona muito disso. Estamos indo na direção, conforme a gente está falando aqui, de ter muito mais segurança. Tem o BIM, que inclusive é algo novo, ainda está em fase de teste pelo Gmail, que é algo que vai aparecer aí nos próximos meses, mas vai dar mais confiança para quem está abrindo um e-mail de que aquela mensagem é de fato da marca que está enviando e não de alguém tentando se passar por aquela marca. Então, por isso da importância dessas autenticações, tá, gente? Isso mesmo. Segunda vez que eu falo de spam tentando sabotar a nossa estratégia de e-mail marketing. Já repararam aí, né? No ambiente de e-mail, a gente sempre fala muito sobre spam, né? Spam, tudo é spam, e a gente precisa tratar ele. E falando Exato. de spam, para a gente compreender, né, do que se trata spam, por que ele acontece, a gente precisa entender o que é spam. Spam é a ação do usuário de clicar no botão spam lá no e-mail, informando para o provedor que ele não solicitou receber aquele envio ou daquele remetente ou conteúdo. Né? Então, ele identificou ali que não fui opt-in, não coloquei meu e-mail para receber isso, por que eu estou recebendo? Então, ele falou, vou reportar spam, ou porque ele identificou que aquele conteúdo não tem nada a ver com o que ele esperava, por exemplo. Claro, tem alguns outros motivos que a gente vai falar também do porquê que os usuários reportam spam, mas esses são os principais. Ter uma taxa de reclamação alta é o que pode causar muitos problemas, tanto de reputação quanto na entrega dos envios. Então, de novo, ele afeta tanto entrega quanto entregabilidade, né? Essa é uma taxa extremamente danosa que a gente, né, traz muitos problemas no ambiente de e-mail e é mais difícil, principalmente, de tratar, né? Claro, ter uma base opt-in, né? Ter um controle maior da captação dessa base, questionar esse usuário se ele quer receber de fato, o que ele quer receber, quantas vezes ele quer receber, até porque tem um cenário no ambiente de e-mail que é um usuário engajado que reporta spam por conta da frequência que você manda para ele. Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção também no gerenciamento dos envios, que se eu não estou lotando esse usuário de informação. Às vezes, né, gente, eu amo o conteúdo, mas é impossível porque você entra lá na sua caixa de e-mail e tem trocentos mil informações, né, sobre o assunto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. E agora sim, por que os usuários reportam spam, né? Tem essas informações e o Rafa vai dar mais algumas para a gente entender melhor essa questão. Tá. Em cima disso, tem uma pergunta interessante feita aqui no chat,
que eu vou tentar explorar ela também aqui um pouquinho. Tá? Por que as pessoas reportam o spam? Na verdade, eu acho que todo mundo que está aqui hoje deve ter seu e-mail pessoal, deve ter seu @gmail, seu @hotmail, @outlook.com. E cada pessoa aqui deve usar o seu e-mail pessoal de uma maneira diferente. Então, cada pessoa deve, sei lá, marcar spam por algum motivo que seja, né? Dependendo da mensagem que ela recebeu. Não fui com a cara desse assunto, vou marcar com spam. Putz, eu não lembro de ter cadastrado com sei lá, zezindascovas.com.br. Tipo, existem diversos motivos. A realidade é que a maioria das pessoas não estão atentas às implicações que isso pode ter por trás. Eu acho que esse acaba sendo um pouco do desconexo entre enviar e-mail e receber e-mail, né? Então, a gente, como consumidor, esse botão, ele realiza a ação de tirar aquela mensagem feia, boba, dali e vai para algum outro lugar. Mas o que isso acontece? Isso, para quem envia, acontece algumas coisas. Aquela mensagem, dependendo de onde você está marcando aquela mensagem como spam, ela volta para o remetente através de um reporte de feedback loop, que a gente vai falar daqui a pouco. Não são todos os provedores. Gmail não faz isso, tá, gente? Ele faz de uma outra forma, não é igual que a gente vai falar aqui. Mas, ou seja, essa informação vai de volta. E o que acontece? Para a maioria desses provedores que tem essa funcionalidade de retornar isso para o remetente, é esperado que algo seja feito. Ou seja, primeira ação imediata é o que a Mariana Romariz comentou aqui no chat. Ela falou assim, alguns mailings, mesmo que eu marcando como spam, eu continuo recebendo. Ela citou alguns exemplos e até algum caso que, será que eles utilizam diversos IPs? Isso pode até ser, mas não seria o caso. Então, o que eu queria explorar aqui é o seguinte, ela marcou como spam e continua recebendo. Então, o que se espera para quem está marcando spam é que pare aquela mensagem. Tirou da frente, não quero mais. Então, o feedback loop também serve como isso. Mariana não quer mais receber e-mail aqui e o que o provedor espera é que quem enviou esse e-mail para Mariana tire a Mariana da lista para que ela não receba novas mensagens. Por quê? Porque a probabilidade também dela marcar de novo como spam é grande. E a ideia que os provedores fazem, eles pegam também essa informação de quantas pessoas marcaram aquelas mensagens como spam para treinar seus algoritmos de anti-spam para prever que mensagens similares daquele remetente no futuro, agora que o anti-spam está treinado, que já evite cair na caixa de spam ao invés de ir na caixa de inbox. Algumas coisas acontecem e isso tem algumas implicações. Mas, no geral, é o que eu acho que o recado maior da Lari aqui é esse. Ter uma taxa de reclamação alta pode causar problema. Então, se você envia e-mail e está recebendo esse feedback de quem marcou como spam, tire essa pessoa da sua lista, não envie mais, porque isso é negativo. Agora, se você não está recebendo isso, mas, sei lá, a sua ferramenta só está dizendo para você, olha, tem muito marcação de spam, dê uma olhada. A ideia é essa, dê uma olhada. As pessoas estão te dizendo, olha, cara, não está legal. Isso que você está enviando aqui está feio. Seja lá o porquê. Se é volume, se é quantidade de mensagens, se é o assunto que não tem nada a ver com... Tipo, caramba, eu me cadastrei para receber coisa de cachorrinho, você está querendo me vender um sofá, sabe? Esses desconexos, assim, que pode ser coisas que as pessoas que estão enviando e-mail não prestaram atenção mesmo. Acontece, aí você tem que ajustar. Então, utilizem isso como uma informação positiva, ou seja, reclamação alta, ok, isso é negativo, mas ok, vamos ver o outro lado. Isso está me dizendo o quê? Que eu preciso melhorar. Aonde? Aí você vai tateando para tentar entender. Faz teste AB, muda assunto, reveja como as pessoas são adicionadas na sua lista. Será que você, comprando lista, talvez isso não seja muito legal. Talvez seja esse o motivo. Então, talvez é um convite, vamos dizer, vamos botar assim, ter uma reclamação alta é um convite para você repensar sua estratégia de e-mail, ao invés de só se preocupar na reputação. Ela não é uma causa, ela é um efeito de algo errado, tá, gente? Uhum. E também complementando,
né, como o Rafa já falou, os provedores, eles analisam isso, né? Essa acho que é uma métrica bem de grande peso no ambiente de e-mail. E existem métricas dentro dos servidores, né, dos provedores, que eles têm métricas para falar, olha, você está recebendo tanto reporte, você acabou de mandar um envio, você está recebendo tanto reporte que eu vou bloquear o recebimento temporariamente até que você resolva isso, e a partir de então, não vou mais receber esses envios. E aí que isso afeta a nossa entrega. A gente vai falar mais sobre essa métrica, esse retorno, né? Quando nós falamos de erros, que eu vou explicar melhor esse retorno, mas sim, os provedores, eles já fazem esse corte, às vezes no momento do envio, né? Às vezes é a primeira vez que você está fazendo o envio e ele já, por favor, reveja a qualidade da sua base. Em muitos casos, inclusive, quando está muito alto, você pode acabar caindo numa blocklist devido a esses reportes como spam. E é algo que a gente também vai falar um pouco mais à frente, que é o que a Lara está comentando aqui, viu? É verdade, aí deu ruim. E aí, falando, né, prosseguindo sobre reporte spam, a gente tem a questão do feedback loop, que é o FBL, né, que é quando você reporta, essa mensagem ela volta para o destinatário, para onde existe uma ação em cima desse retorno, né? O que é feedback loop? Feedback loop? Ele é um serviço em que os provedores de e-mail fornecem cópias das reclamações geradas quando seus assinantes denunciam o e-mail como spam. Então, por exemplo, eu, Larissa, recebi um envio de uma empresa X, reportei spam. Então, ele vai retornar para o destinatário, né? Para quem enviou, para o remetente. O meu e-mail, a campanha a qual eu reportei e o horário, a data que eu fiz isso. E para que serve essa informação? Para o destinatário me remover da base dele, ou seja, ela é inserida em opt-out. Nós temos três principais provedores, né, que dão essa informação para a gente, que é a Microsoft, o Yahoo e os Universal... Me corrija. O Universal Feedback Loop. Universal Feedback Loop, que é um produto da Validity, onde tem como parceiro a Localweb, Terra e UOL, que são os principais e mais utilizados aqui no Brasil. Tem outros provedores que, né, são da gringa, mas que também dão essa informação tem essa informação de feedback loop para o remetente em opt-out. Na Win, esse processo, né, a gente configura logo que o cliente ele entra com a gente no processo de ativação, já é configurado o FBL e todas as reclamações, o usuário ele é inserido em opt-out automaticamente. Tá, uma pergunta. Claro. Como funciona, né, da sua visão, da visão da TurnPath, né, que é um produto da Validity, essa questão do feedback loop? Tá. Bom, confesso que particularmente, eu só soube da existência disso quando eu comecei a trabalhar enviando muito e-mail, né? Na verdade, quando eu fui de uma estrutura que não compartilhada, mas era uma estrutura dedicada num provedor, uma ferramenta de disparo, assim como a All-in, e a gente precisou internalizar essa operação para dentro de casa, porque a ferramenta que a gente utilizava não fazia sentido para a gente. A gente evoluiu acima da ferramenta, né? Então, a gente precisava mandar muito e-mail em muito pouco tempo. Só para vocês terem uma ideia, todo mundo já deve ter recebido e-mail do Peixe Urbano. Então, na época que eu cheguei a trabalhar no Peixe Urbano, bem no início, onde que a gente ajudou a criar esse disparo em massa aí lá fazia sentido, né, para o negócio deles. Então, para a gente só fez sentido ali, entender como é que configura isso, como é que faz uso dessa informação. Ferramentas como a da All-in já fazem isso, e isso é muito importante, porque
O primeiro passo é só se cadastrar, então aqui é onde você se cadastra, mas o segundo passo é receber essas informações e consumir e agir em cima delas, ou seja, entender quem de fato marcou como spam e tirar aquela pessoa, ou qual campanha que foi enviada que teve muito spam e tudo mais. Então, eu acho que aqui mais isso. Existe isso, gente, está aí. As ferramentas que vocês contratam hoje, é importante vocês darem uma investigada. Putz, será que isso está ali configurado? Porque é importante, é uma informação importante, mas confesso para vocês, se uma dica que eu dou para vocês é tentem evitar esse caminho de ter que ir lá configurar e processar isso manualmente, porque é um pouco chato. Então, contem com ferramentas que já fazem isso para vocês e que é o que vocês precisam mesmo. Mas, no geral, a ideia é essa. Funciona, vocês recebem essa informação, façam o uso, vejam lá. Geralmente aparece como reclamação ou complaints dentro da ferramenta que vocês usam. E é basicamente isso. Garanto que essas pessoas não fazem mais parte da sua lista, que você está tirando ela. E é isso, basicamente. Uhum. Eu ia fazer um comentário. Eu acabei de esquecer. Mas quando eu lembrar, eu volto e falo. E aí a gente segue para a questão dos erros, né? Que eu tinha mencionado lá da questão do reporte. Lembrei. Deixa eu dar uma voltinha. Quando a gente fala de feedback loop, ela também é uma coisa a se validar quando a gente, na escolha de uma ferramenta, de uma estrutura, né? A gente vai escolher um separador, né? A estrutura dedicada, compartilhada, e a gente entra também nessa questão do feedback loop, né? Verifique, né? Se a sua ferramenta já faz essa configuração de feedback loop logo que você entra, que você começa a disparar, porque isso é muito importante, é uma boa prática. Os provedores verificam sim se você está retirando esse usuário que está reclamando, porque os provedores eles criam um histórico, né? Tanto do seu domínio quanto do seu IP. Então ele sabe que que aquela pessoa reportou spam e você está reenviando para ela. Isso só vai piorando a sua questão dentro do provedor, né? Dessa análise que ele faz. Então, é uma boa prática. Mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre certificação e é visto lá também o que é feito com as reclamações, né? Você tem que dar esse parecer também quando você tem uma certificação sobre o FBL. Então, é sempre bom entender como ele funciona, para que ele serve, se ele está de fato configurado na sua ferramenta, porque isso impacta diretamente nos envios. E falando sobre reclamação, vou entrar um pouquinho na questão dos erros, né? Os erros, eles são retornos dados pelos provedores como justificativa da rejeição por que ele negou o recebimento daquele envio. Os erros, eles são notados aí na entrega, então você às vezes tem uma taxa de mercado, né, para a gente entender melhor. Uma taxa de mercado considerada ok, boa, dentro, né, do esperado, é entre 95% e 99%, né, o mais próximo a 100% melhor. Mas, se você tem a sua base retornam erros, né, isso afeta a sua entrega, você vai perceber isso nessa taxa aí de entrega. Mas os erros, eles também têm com relação aí à entregabilidade. Como eu disse anteriormente, o provedor ele cria um histórico de você, de quem era o seu remetente, o seu domínio, o seu IP. Então, ele sabe quantos erros, a frequência que esses erros estão acontecendo aí nos envios. E um exemplo de erro é quando eu mencionei do report spam, né? Que ele pode retornar, por exemplo, bloqueio por envio de spam, bloqueio por excesso de reclamação, que é quando o provedor, você excede, né? O remetente, ele excedeu a métrica do provedor de reclamação diária, semanal, excedeu aí essa métrica, e aí o provedor fala, olha, eu vou deixar de receber temporariamente os seus envios até você solucionar, né, para você solucionar essa questão de report spam, né? Reveja a sua base, o que você está fazendo de errado.
né, que as pessoas estão reportando. Tenta entender esse usuário. Então, isso acaba afetando tanto a entregabilidade, porque é uma métrica levada em conta aí, né, negativamente para o seu envio e para spam, quanto de entrega, onde ela afeta aí. Por exemplo, o que era para ter 99% de entrega, tem 75% por conta disso, né? Um exemplo. E aí a gente entra na questão, como vocês estão vendo aqui, a gente tem duas definições de erro, o soft e o hard, que são conhecidos como soft bounce e hard bounce. E qual é essa diferenciação entre os erros? Rafael, você consegue falar um pouco mais sobre isso pra gente? Claro, claro. Bom, erros são também mais um pouco de dicas a respeito do que está acontecendo com sua estratégia, né? Então, vamos lá. Se, por exemplo, aqui no hard bounce, usuário inexistente. Esse é um erro que não muda, esse é um erro permanente. Então, hard bounce geralmente tem mais a ver com erro permanente, que você não consegue retentar. Não vai ter exatamente o mesmo resultado se você retentar. Já o soft, não. O soft são meio que erro temporário, que pode ser devido a um bloqueio, devido a uma incapacidade do servidor de realizar aquela ação de recebimento. Então, por isso tem essas distinções. Então, a recomendação é sempre, se você tiver muito erro permanente, né, hard bounce, a ideia é você investigar. O soft bounce geralmente também, né? A ideia é você investigar os dois, não ter muito erro, mas geralmente quando é hard bounce, dependendo do erro, pode indicar alguma coisa. Por exemplo, se você subir uma lista e fazer o envio e tem muito hard bounce de usuário inexistente, aí você tem que se questionar. Por quê? Quem são essas pessoas que deram esse erro? Da onde eu coletei esses endereços de e-mail? Isso vai dizer a respeito da qualidade da sua base, por exemplo. E cada caso é um caso, dependendo do erro, você realmente vai ter que investigar. Alguns, por exemplo, domínio inválido. Por que deu erro inválido? Porque estava escrito gamil.com, tá vendo? Então é um trabalho de você dar uma limpada na base. E soft também depende. Excesso de reclamação. Hoje você pode ter tido muita reclamação, mas amanhã você já tirou aquele pessoal que também que tinha reclamado e as coisas vão estar melhor. Mas é basicamente isso. São informações úteis para você que está enviando e-mail receber como, né, um input aí para você entender, putz, como é que está a qualidade da minha estratégia, está boa, está ruim, o que os erros estão dizendo isso. É basicamente isso. Você tem que estar ciente do que está acontecendo e acompanhar. Novamente, se você realmente tem um patamar, sei lá, uma média aí de 2% de erro, de repente com 5%, algo aconteceu. Então, é algo que você precisa acompanhar. É basicamente isso. E até para evidenciar mais, eu usei aqui o exemplo do bloqueio por envio de spam, excesso de reclamação de spam, porque é o que a gente mais vê no dia a dia. E não necessariamente um bloqueio de reclamação de spam, ele é para sempre. Né? Às vezes ele pode ser só naquele dia, às vezes ele pode seguir por, às vezes, 5, 7 dias, ou ele pode ser recorrente. Quando a gente tem um dia isolado, a gente até entende, né? Fala, olha, aconteceu aí, talvez, né? Houve alguma coisa com a base, não sei, preciso rever aí onde eu peguei essa base, ok? Tudo volta ao normal, depois a entrega dos meus envios se mantém aí no padrão de mercado, tudo certo. Mas se ele for recorrente, se você notar aí que né, a entrega dos seus envios está abaixo de 95%, que existe aí uma grande taxa de bloqueio por excesso de reclamação spam, aí sim é problemático e precisa ser verificado, né? Então, converse aí com o time, no caso da União, time de entregabilidade, para pedir um réu que fala, olha, eu preciso de ajuda com essa reclamação. E a gente entra na questão da solução. Como que a gente pode tratar esses erros, né? No caso do hard bounce, né, que são considerados inválidos, por que está dando inválido? Então, vou rever aí a captação na minha base, que é o que o Rafa já falou, verificar onde eu peguei essa informação. Se é soft, por que as pessoas estão reclamando? Então, talvez enviar ali um e-mail questionando os usuários se eles ainda querem receber, o que eles querem receber. É sempre bom você, né,
verificar o interesse daquele usuário, o quanto ele está engajado nos envios, e também aproveitar e aumentar a sua base de dados sobre ele, né? Então, aproveitar, olha, quero receber promoção 3 vezes por semana. Então, aproveita, ó, já confirma aqui se o produto que você mais gosta é esse, se você mora em tal lugar, seu CPF, né? Confirma essas informações e assim você vai tendo mais dados para abordar esse cara mais tarde, no futuro aí, com mais perto, né? Trazer ele mais para perto, chamar ele pelo nome. Isso, na questão de erros, a gente segue para blocklists, que aí o buraco é mais embaixo. O que é uma blocklist, né? Para a gente iniciar essa pauta. Elas tratam-se de listas que agrupam e-mails, endereços ou IPs, também domínios, que foram previamente denunciados como disseminadores de mensagens consideradas spam. Então, para ser considerado spam, você precisa enviar algo que não foi solicitado. Então, por exemplo, né, putz, comprei uma base, vou disparar para essa base, você está fazendo spam porque você está enviando e-mails, está enviando, né, news aí para quem não solicitou, para quem não te deu essa permissão. Então, as blacklists, elas reúnem aí, né, quando você é denunciado, eles obtêm essas informações. Existem as blocklists, relevantes, né, que de fato podem afetar a sua entrega aí, que muitas vezes são utilizadas como pesquisa, eu posso dizer, pelos provedores. Então, eles vão lá e buscam sobre o seu remetente, sobre o seu domínio, sobre o seu IP, nas blacklists, para ver se existe alguma listagem sobre. Também compartilham informações para ocorrer essa listagem. As listagens, elas podem ocorrer por reporte de usuário. Então, um usuário comum entrar numa blacklist lá e falar, olha, estou recebendo spam desse cara aqui, desse remetente. Por feed de informações, então, muitas vezes provedores, entre si, eles passam essa informação, falam, olha, esse cara aqui está recebendo, eu estou recebendo muita reclamação dele, excedeu várias das minhas métricas, chegou num ponto que não dá. Eles também trocam essas informações, tanto o provedor pesquisa na blacklist, quanto ele informa também a blacklist, e ocorrem as listagens. E também por spam trap, que é uma armadilha, né? Então, podem ser puros, reciclados, a gente não vai entrar tanto nessa questão, mas são endereços de e-mail que não são mais utilizados ou foram criados só para isso, onde qualquer envio de promoção, que seja qualquer envio que for feito para esse e-mail, ele pode vir a ser listado em uma blacklist, porque ele foi pego em uma armadilha, ou seja, esse e-mail nunca fez um opt-in, esse e-mail nunca foi utilizado, né, solicitando mensagens. Então, a partir do momento que você recebe deles, aí sim, você pode vir a ser listado em uma blacklist. Eu trouxe aqui o exemplo da Spam House, né, que é uma blacklist muito relevante, antiga blacklist, muito relevante se você for listado nela, e o problema é muito grande de rever captação de base, porque existe um problema que pode ser extremamente danoso aí ao processo de envio de e-mail. Se vocês estiverem se perguntando como que eu sei que eu fui listado, né? Se eu estou listado em uma blacklist de fato relevante que pode causar problemas, existiu a plataforma, né, o site RetroTools, que depois eu vejo se eu consigo mandar o link no chat para vocês, onde a gente consegue buscar tanto por domínio quanto por IP, se houve alguma listagem em alguma blacklist, e de lá mesmo já consegue fazer o delist. Dentro da Win, nós temos o time de risco, que está sempre de olho, né, nessas blacklists, nessas listagens, né, se alguém caiu, um cliente caiu no spam trap, então eles estão sempre de olho nos clientes,
prontos ali para ajudá-los, para orientá-los também, falando, olha, revisa aí a captação da sua base, né? Muda aí o gerenciamento dos envios. Isso até para assegurar, né? Auxiliar os clientes na performance deles. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Isso. O Thiago Rodrigues mandou o link da Retrix aqui no chat, se vocês quiserem acessar. Rafa, você tem alguma pauta sobre isso, a partir da Validity, essa questão de blocklist? Como funciona aí esse feed de informações, principalmente, né, entre os provedores e as blacklists? Claro. Gente, blocklist é algo de fato importante. São poucas que são utilizadas pelos mercados. Os maiores provedores, tipo Gmail, Hotmail, eles não usam muito, mas eles consideram algumas informações dessas blocklists, mas elas meio que trabalham com alguns de forma independente. O que a gente aqui na Validity a gente presta muita atenção tem mais a ver com os spam traps, né? Esse método ele é bem interessante porque ele permite dar uma visão a respeito daquele enviador e a qualidade da lista deles. Ou seja, se você está enviando uma campanha para uma lista e ela acaba sendo enviada para muitos endereços que são spam traps, isso diz muito a respeito daquela lista em si, ou seja, ou até mesmo daquela empresa que está fazendo envio, porque muitas empresas têm uma lista, mas elas não consideram as informações de falta de engajamento para estar limpando a lista ali constantemente. Então, manter uma lista saudável é algo muito importante. Você tem que deixar de enviar e-mail para quem não está lendo seus e-mails, porque amanhã ou depois esse e-mail pode virar um spam trap. A gente não aprofundou muito, mas um dos tipos é o recycled, que isso é bem comum. O que ele indica é justamente isso. A empresa não tem o hábito de tirar pessoas que não estão engajando. E até mesmo pessoas que já emitiram, endereços que já emitiram o erro de que não existe. Tá? Então, uma spam trap é isso. É um endereço de e-mail de um endereço de e-mail que pertencia a alguém, mas, sei lá, essa pessoa deixou de usar aquele e-mail porque esqueceu a senha ou porque, sei lá, mudou, foi para o Gmail, sei lá, por exemplo. E aquele e-mail deu erro por um tempo. Então, a empresa deveria ter identificado, putz, eu tentei mandar para o fulaninho e deu erro. Vou tirar ele aqui porque é um erro permanente. Lembra que eu falei ainda agora, né? De erro permanente. A ideia é essa, tirar, limpar a sua lista. Então, empresas que não fazem isso, elas têm uma tendência a ter uma lista ruim. E uma lista ruim que envia para muitos spam trap diz a respeito do spammer, que ele pode ter comprado lista. E lembrando que é o que eu tenho falado desde o início. Tudo que a gente está falando aqui são tentativas para tentar bloquear o e-mail indevido para o destinatário final. Então, se uma empresa não cuida da sua lista, então ela está enviando pessoas que não querem receber e-mail. Isso é ruim, isso pode ser spam. Bloqueio. Então, uma blocklist serve meio que para ajudar isso. E os spam traps são indicadores aí que podem ajudar até mesmo a ser o gatilho para colocar aquele IP numa lista de bloqueio. Isso. E até, muito provavelmente, né, o nosso primeiro e-mail aí na internet, ele pode ser um spam trap. Por exemplo, eu já não tenho nem acesso mais ao meu primeiro e-mail, então pode sim existir essa possibilidade deles serem um spam trap. Os spam traps, como eles são uma armadilha, então a gente simplesmente não consegue simplesmente saber se ele é um spam trap ou não, porque aí quebra totalmente Tira a graça. A graça, né? A funcionalidade dele, que é pegar você no pulo. Então, se você sabe que ele não faz tanto sentido assim, né? Utilizado. O negócio é para pegar quem está fazendo. Vale. Exatamente. Só para acrescentar, aquele link que eu mandei aqui no chat no início, gente, que é a página do Gmail e do Hotmail. Vocês vão reparar que lá tá assim, enviar para pessoas que se inscreveram na sua lista, enviar para pessoas que estão engajando com você. Então, é meio que isso. Então, é uma maneira até mesmo deles tentarem forçar essa atitude que eles esperam das empresas de uma forma proativa, porque eles estão listando ali o que eles querem. Se você não faz, infelizmente, penalidade. Aí a penalidade é ou afetar essa entrega, ou se não, onde você vai entregar, né? Ele vai falar, exato. por causa disso.
Eu esqueci o que eu ia falar. Bom, deixa eu passar. E aí a gente entra na questão da reputação, né? A reputação, ela, como a gente falou na questão de entregabilidade mais para cima, ela é um conjunto, é uma análise do conjunto de ações. Então, a reputação, ela é algo mais palpável dentro de entregabilidade, né? Os provedores, eles têm os seus filtros, respectivos filtros anti-spam, que é onde eles fazem todas essas análises. E para um provedor te dar uma reputação, ele analisa tudo isso e muito mais do que a gente já falou até agora. Então, ele vai verificar se o seu domínio está autenticado, se o SP que você está usando é autenticado, a quantidade de reportes spam que você recebe por mês. Toda ação no ambiente de e-mail, ela tem uma consequência. Seja ela excluir o envio sem abrir, ler e arquivar, adicionar o remetente à sua lista de contatos. Tanto para o lado positivo quanto negativo, toda ação no ambiente de e-mail tem uma consequência. E essa consequência, ela vai cair aqui na questão da reputação, que é o que vai ser analisado pelo provedor. Então, se os usuários acrescentam aí o seu remetente, a sua lista de contatos, eles abrem, eles clicam, eles encaminham, né, para algum conhecido, né, se eles repassam essa informação, se eles não reportam spam, né, se eles interagem com os envios, são engajados, isso é positivo aí para sua reputação. E é ela, de forma mais palpável, que vai mostrar para você onde os seus envios estão sendo entregues. Tanto aí na inbox, por exemplo, que é o objetivo, né, de todo mundo que está enviando e-mail, chegar na inbox do cliente, que ele veja ali em primeira mão o seu envio, ou o spam. E aí existem, dentre todos os provedores, né, eles têm algumas ações em comum. E aí eu trouxe 3 parâmetros básicos que são utilizados pelos provedores para ir decidir a sua reputação. No caso, que resultam em uma ótima reputação, né? A primeira é a qualidade de base. E por qualidade, eu digo engajamento. Então, se esse cara abriu, se esse cara clicou, a interação dele nos envios. Então, isso vai contar muito e o provedor vai amar se você tiver aí uma boa qualidade de base, sempre disparar para esses usuários. A questão da frequência, o quanto você manda para esse usuário. Se você manda uma vez por mês, 2 vezes por mês, se você manda 3 vezes por semana, se você manda 5 dias, ou 5 vezes por semana, então ele vai analisar tudo isso. Uma frequência, já adianto, uma frequência ideal, né, para a realização dos disparos, é aí fazer envios próximos a 3 vezes por semana, no mínimo, que é uma boa frequência, né? Você impacta esse usuário, não deixa ele esquecer de você, e isso ajuda aí na construção da sua reputação. E o terceiro parâmetro, que é o volume. O volume sim impacta na reputação, né? Para com os provedores, porque não é muito bem visto, por exemplo, você disparar volumes discrepantes de forma constante. Então, 5 mil hoje, 2 milhões amanhã, depois 3 mil, depois 100, depois, né? Essa montanha russa também não é muito bem vista, né? O provedor fala, tá, mas você não mantém uma constante, você não interage aí com seus usuários, né, com volume X de usuários engajados, porque geralmente quando o usuário existe uma base engajada, eles geralmente são as mesmas pessoas, né, que vão interagindo. Então, sempre manter aí um volume crescente ou uma constante em volume, tomar cuidado aí para não virar uma montanha russa, mas isso também impacta no processo de envio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se houve alguma pergunta. Lara, eu vou entrar aqui para acrescentar um pouco sobre reputação, porque isso tem muito a ver com o trabalho que a gente faz aqui na Valid, né? Como a gente comentou, a ideia é que o nosso produto, nossa
nosso business é justamente qualidade de dados. E reputação é meio que isso, né? Conforme a Lari comentou aqui, você constrói uma... Você tem que, né, ser um bom enviador, você tem que enviar aquilo que as pessoas querem receber, por isso que engajamento está aqui. A qualidade base é a qualidade dos contatos que você traz e a qualidade do conteúdo que você traz e o que é relevante para essas pessoas. Nem sempre esse é o caso. Não dá para ser relevante para 100% das pessoas. Por isso você tem que trabalhar ao máximo aí para otimizações, até para entregar aquilo que é de qualidade para quem está lendo. Frequência também tem muito a ver, né? Conforme ela comentou, frequência. Se você manda muita mensagem, pouca mensagem, qual é o ideal? Depende. Mas eu acho que o mais importante com relação à frequência, o que foi combinado antes não sai caro depois. Portanto, dica que eu sempre dou para todas as empresas que eu faço consultoria. No formulário de cadastro, deixe claro o que você vai enviar. Se você vai enviar, peça o opt-in, consentimento. Não é um checkbox marcado, quero receber e-mail. Não, gente, isso não é consentimento. Consentimento, inclusive de acordo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora dia 14, eu não vou nem entrar nisso, tá, gente? Isso é o outro assunto que só deixa mais confuso. Mas, de acordo com essa nova lei, o consentimento tem que ser informado de manifestação livre, ou seja, está pré-marcado e desmarcar não é uma manifestação livre. Tá? Então, o consentimento tem que ser a pessoa tem informação suficiente para ela tomar uma decisão de que ela quer receber mensagens para uma finalidade de marketing em sua conta de e-mail. Isso é um consentimento. E a frequência pode entrar ali, né? Você pode informar também o quanto você vai informar, você vai enviar a partir daquele momento. Por isso que eu falei, o que é combinado antes não sai caro depois. Volume também, né? Anda com frequência também, né? Se você fala que vai enviar mas de repente hoje manda 3, amanhã 5, né? O volume tem picos. A ideia aqui na reputação é que você constrói uma reputação como um remetente que envia essas mensagens com esse conteúdo, tem mais ou menos isso de engajamento, tem mais ou menos isso de volume. Quando você não tem uma reputação muito bem construída e você tem um pico, você dobra de hoje para amanhã, ou tem muitas oscilações, isso não é bom, porque, né, você está adicionando mais fatores, está fazendo com que as pessoas tenham uma experiência a respeito daquilo que você está enviando, que não faz muito sentido, pode causar estranheza, pode ser ruim, pode aumentar a reclamação, pode fazer muita coisa. Então, esses são básicos, e por isso que ela falou, quando bem aplicado, acaba sendo muito bom para a sua estratégia, para a sua reputação no geral. Mas, novamente, eu costumo dizer que reputação é algo que, na verdade, acho que é dito popular, é algo que você constrói. Então, à medida que você está fazendo ali, você vai entendendo como é que está indo. O resultado disso é as suas mensagens estão sendo entregues e você está tendo abertura, você está tendo venda e por aí vai. Qualquer oscilação disso é uma forma de você conseguir mensurar. Putz, será que minha reputação está boa? Como é que estão minhas taxas? Elas estão estáveis ou elas estão oscilando? Isso vai dizer como possivelmente está a sua reputação. Mas, né, conforme eu comentei, o nosso negócio aqui na Valid é qualidade de dados. Reputação tem a ver com isso. E você pode passar para o próximo slide, lá, por favor? E um dos nossos produtos, isso, perfeito. Opa, não, é no Sendescore mesmo. Esse aí. Na verdade, é uma das ferramentas, não é um produto. Isso aqui a gente não comercializa, mas isso aqui é uma forma de dar visibilidade para quem envia e-mail de como está a sua reputação. Alguém até me perguntou aqui no chat, eu acho que foi o Edson, eu consigo dizer como é que está, analisar minha reputação dos meus e-mails? É basicamente isso. Aqui é onde a gente tem isso, né? A gente recebe muitos dados de muitos provedores parceiros para a gente construir o que a gente chama de Sendescore, para dar clareza a respeito de como é que pode estar a reputação daquele IP, aquele domínio. Tá? Então, aí, todo mundo que está aqui, quiser saber como é que está a reputação dos seus IPs, coloca ali o IP, coloca ali o seu domínio, para vocês fazerem essa consulta. É uma nota de 0 a 100, sendo 0 ruim e 100 ótimo. Inclusive, aí vocês verão diversos estudos que a gente faz anualmente, onde a gente faz comparações da nota do Sendescore com outros fatores relacionados à reputação. Por exemplo, será que
pessoas que têm muito erro, que a gente falou sobre erro, né? Muito erro. Como é que está o sender score dessas pessoas, desses enviadores? Então, a gente sempre posta esse tipo de estudo, porque é importante. A gente sempre, na Valid, na VTPF, a gente sempre pregou a cartilha do, gente, entenda a sua reputação, porque isso afeta a sua entregabilidade. De fato, afeta. E aqui é onde a gente dá um pouco de visibilidade para isso. E, né, então, conforme eu comentei, nosso produto é a qualidade dos dados, é mostrar como é que está a entregabilidade, como é que você pode melhorar suas performances no canal de e-mail, e o Sender Score vai te dizer a respeito da sua reputação. Agora, se você já está com uma reputação super boa, você está com um engajamento que está ok, mas você vê, putz, eu posso fazer mais, eu estou fazendo tudo bem, minha lista é super bem engajada, eu tenho opt-in do melhor possível, são contatos muito bons, eles compram comigo, mas eu estou indo no e-mail marketing, estou vendo que não está dando certo. O que pode ser? Então, aí a gente vai um pouco um nível a mais. Que, inclusive, a gente costuma falar que é a cereja do bolo para toda empresa que faz envio de e-mail marketing, ou até mesmo em grande quantidade, que é o nosso produto, que é a certificação. Pode passar para o próximo? Uhum. Opa. Aí. Então, a certificação da Valid, na verdade, já está no mercado já há muitos anos. Na verdade, o que a gente faz aqui, através dessa parceria que a gente criou com muitos provedores pelo mundo até, que fazem parte da certificação, é uma troca, onde que os provedores falaram, olha, Valid, temos aqui uns critérios que não são muito diferentes daqueles que eu coloquei no link ali, mas temos aqui uns critérios que a gente quer que essas empresas façam direito. Elas têm que ser top do mercado no e-mail, ela tem que ser lista de opt-in mesmo, ela tem que estar de acordo com as legislações vigentes que tocam no assunto de privacidade de dados e e-mail, ela tem que ter um domínio próprio, ela tem que ser reconhecida como a marca que está fazendo o e-mail marketing daquele IP, ela tem que ter todos os protocolos de autenticação que a gente falou aqui configurado, ela tem que ter o endereço físico dela nas mensagens para garantir, putz, aquele e-mail é dessa empresa e é um e-mail correto, que está ali de acordo com o que é o esperado. Então, eles passaram um monte de exigência. Então, o que a gente faz? A gente faz uma auditoria de acordo com esses diversos critérios que foram definidos. E as empresas que querem fazer parte dessa auditoria e passam, elas têm seus IPs dedicados, certificados, e isso traz alguns benefícios, né? Sendo o principal deles pular certos filtros que ocorrem lá na Microsoft, quando você vai enviar e-mail para @hotmail, ou quando você vai enviar e-mail para @yahoo.com.br. Ou seja, você tem mais chance de entrar na caixa de entrada. Na verdade, é muito mais, pula muitos filtros, muitas coisas de anti-spam, porque ele sabe, putz, essa empresa, esses IPs aqui pertencentes a essa empresa, já passaram por essa auditoria, vieram de um parceiro super confiável que fez essa auditoria, vamos aí, né, trazer esses benefícios para eles. Então, acaba tendo, a gente tem estudos no nosso site que mostram justamente os ganhos que tem quem tem certificação, quem não tem, em termos de entregar na caixa de entrada, e o quanto isso também gera de retorno no investimento. E o ROI do e-mail já é baixo. Em cima disso, é exponencial, é muito grande. A gente tem bastante estudo de caso que mostra isso lá. Eu convido a todos que estão aqui para dar uma olhadinha lá no nosso site, até conhecer um pouco sobre a nossa certificação. É isso. É isso do meu lado. Perguntas. E a gente tem algumas perguntas, né? Eu estava vendo aqui que a Mariana fez um. A Maria acho que vai seguir. Vai falar ela pra gente. Ficou várias perguntas, gente. Inclusive, acho que vocês falaram pontos super importantes. Vou comentar já sobre o da Mari, mas eu queria ressaltar aqui também, até reforçar o que vocês dividiram em relação a limpar a base de e-mail, né? A gente aqui que trabalha com conteúdo, que trabalha com compartilhamento de campanhas, no dia a dia é um insight, é uma estratégia
que precisa ser integrada, né, no nosso cuidado de envio de e-mail marketing. Porque como vocês falaram, né, tem a questão de sujar uma base, tem a questão de você estar mandando para pessoas que não estão engajadas, e hoje em dia muito mais por conta da LGPD. Então, todos os gatilhos que vocês deram aí no começo, de inserir um check ali para a pessoa no formulário poder se escolher, né, se ela quer ou não receber, é essencial, e você já vai estar se adequando às medidas que vão ser aplicadas a partir do ano que vem. Então, é muito importante. E uma outra coisa em relação a envio é principalmente a relação de conteúdo, de segmentação, né? Não adianta mandar abacaxi para quem gosta de laranja. Vocês têm que enviar para pessoas que fazem sentido. Isso requer um estudo, né, da base. Eu recebo, por exemplo, vários e-mails que são segmentados para mim, tanto com relação às minhas últimas compras, quanto com relação à minha localização, quanto com relação a... Acho que até o meu signo entra nessa parada, porque de fato tem que ser eficaz a sua mensagem, né? Não vale a gente utilizar o e-mail marketing como um grande disparador de conteúdos, achando que tudo vai converter. Então, tenham um trabalho também de estudar a base de vocês, de aplicar as melhores estratégias. E, às vezes, a segmentação pode começar tanto no conteúdo, quanto nos dados dos contatos de vocês, quanto, às vezes, no e-mail, né? Então, cara, eu vou lá, vou colocar o nome da pessoa personalizado, né? Vou colocar um filtro ali para ela, para que ela possa se sentir, de fato, com atenção, né? Para que ela sinta a atenção em si que o meu negócio pode dar para ela. E falando um pouco mais, eu adoro e-mail marketing, gente. Sou suspeita para falar que eu já trabalho com isso no meu dia a dia. E falando um pouco mais, quando você personaliza assim as mensagens desde do título, colocando o e-mail, colocando o nome da pessoa, tudo certinho, tem muito mais chance de abertura, de retorno e etc, né? Então são coisas simples que a gente pode adequar por aí. E agora falando sobre as perguntas do pessoal, a Lara ia comentar aqui, vou puxar aqui a da Mari. Ela falou assim pra gente: eu tenho uma dúvida. O Gmail tem as abas de promoção e social, e social, né? Em alguns testes de envio, vejo que esses testes caem em promoção. O que faz com que haja essa classificação, essa identificação, né, a partir do servidor. Sei que tem algumas palavras que impulsionam isso, mas já aconteceu de um teste cair em promoção e, ao alterar a lista, por exemplo, ele cair na caixa principal. Tem alguma informação sobre isso? Bom, tá. É bem interessante você ter comentado isso. Na verdade, eu até coloquei um link aqui no início, Mariana, um link para o Gmail. Está no chat aí, eu acho que você vai ter acesso. Se não tiver, me avisa. Mas lá, inclusive, eles abordam isso. O Gmail está tentando ali classificar a mensagem de acordo com o conteúdo. E também, lembrando, ele e com o remetente. A dica que eles dão lá é, se você tem uma mensagem que é puramente transacional ou algo que tem um foco de uma atualização, porque a atualização lá é tudo transacional, tem a ver com compra, tem a ver com informação da sua conta ou coisas mais relacionadas a algum tipo de transação, alguma coisa que alguém fez lá no site, no sistema e pum, ó, foi atualizado isso, ou uma compra. Quando você tem... O que eles recomendam lá é você ter um endereço de e-mail específico para finalidade específica daquela mensagem. Então, se você tem recibo@seudomínio.com, vai mandar essas transacionais. Agora, se você também envia mensagens promocionais, que tenha um remetente específico para isso. Agora, visto que está mudando entre essas classificações, pode ser que você esteja utilizando o mesmo endereço para as duas finalidades, e isso pode estar causando essa confusão. Porque o que acontece? Não só a leitura do conteúdo é o que determina onde vai cair a mensagem, mas se alguém pega a sua mensagem e joga para outra aba, isso está treinando o algoritmo deles já. Putz, muita gente está marcando isso aqui como social, talvez seja social. Ele vai tentar fazer isso, mas
Mas também é aquela briga, né? Também está marcando como promoção, talvez seja promoção. Mas a realidade é que onde que as mensagens estão caindo, provavelmente onde que as pessoas esperam que esteja caindo mesmo. Então, se você está caindo em promoção, é porque as pessoas acham que a sua mensagem tem mais um tom de algo promocional. Se você quer, de fato, diferenciar, então você diferencia o conteúdo, o sender, para que tenha o foco de cair na aba que você quer. Caso contrário, se é promocional, é promocional. É onde vai cair mesmo. Uhum. Sim. Mari, conta pra gente se foi respondido e quem tiver mais alguma pergunta, essa é a hora. Então manda pra gente aí no chat. Eu também quero fazer uma pergunta para vocês. Se por um acaso vocês que estão aqui hoje com a gente já utilizam, né, essas estratégias que nós mostramos para vocês, se vocês estão com dúvidas sobre alguma coisa, algum termo que foi tratado aqui, então mande para nós no chat. Enquanto isso, eu vou falar sobre uma coisa super complementar, que é o evento de amanhã. Se você participou hoje, é interessante que você também faça a sua inscrição no de amanhã. Isso porque amanhã a gente vai falar sobre conversão online e offline. E eu queria até trazer mais um insight aqui, porque a gente acaba pensando que o e-mail entra ali na nossa caixa de entrada e fica ali, né? Acaba ali. Só que o e-mail é uma das estratégias onde você pode aplicar ele em diversos ambientes, né? Vamos dizer assim. Tanto para você que trabalha com isso, quanto para o seu cliente, para o seu mailing. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai se identificar. Eu, por exemplo, sou muito cadastrada na Magazine Luiza, né? Como cliente e tal. E aí eu recebo muitos e-mails de promoções semanalmente. Aí eu abro o e-mail no meu celular e vejo, ai, nossa, que legal, tem essa e essa promoção. Não significa que o fato de eu ter interagido com o e-mail ou não, morreu ali a ideia. Porque eu, por exemplo, tenho mania de entrar no site da Magazine Luiza, de outro navegador, de um computador, de um celular e pesquisar o que eu vi. Então, isso nos dá aí uma extensão de e-mail marketing no nosso dia a dia, né? Ele está no seu celular, mas você, enquanto usuário, pode interagir com ele a partir de outros dispositivos. Então, é uma comunicação de alto potencial e muito mutável, muito dinâmica. E aí, se você quiser saber um pouco mais de insights para amanhã, sugiro que vocês se inscrevam. Só aproximar o celular aí na tela. E fazer a sua inscrição, porque amanhã acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Aliás, vai falar muito, tá? Então, se você tá afim de saber como integrar o online e offline, participe do nosso evento amanhã. Quem vai estar com a gente é a Jaqueline Assis. E manda esse convite também para os seus contatos, para a sua equipe, para as pessoas que estão lidando com essas estratégias no dia a dia na sua empresa. Faça esse convite. É um conteúdo completamente gratuito e de muito valor. Eu queria até aproveitar e agradecer a Larissa e o Rafa por estarem conosco e falar que vocês estão na minha listinha também de eventos para próximas oportunidades, viu? Eu tava só aqui mirando. Pessoal, não chegou mais nenhuma dúvida. Eu gostaria de passar a palavra final para vocês, se despedirem do pessoal e mais uma vez agradecer a participação de ambos. Muito obrigada. Obrigado por ter me recebido aqui, gente. Quem quiser, pode me procurar no LinkedIn, Rafael Viana, da Validity. E é isso, eu estou sempre postando coisa útil por lá. Quem tiver alguma dúvida também, fica à vontade de mandar uma mensagem por lá. Muito obrigada por terem acompanhado, né? Filtrem essas informações, apliquem no dia a dia, que isso vai aumentar muito a performance de vocês, a qualidade, a receita, isso que é importante, né? Muito obrigada. Aproveitem, meu LinkedIn também está aqui, para vocês me conhecerem melhor. E é isso. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Boa segunda-feira para vocês. E amanhã terçou por aqui de novo, hein? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.